Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Mateus 9, do versículo 35 até o 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o 38. Ouçam atentamente, pois é Deus quem nos fala pela sua palavra assim. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. Ilumina os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar na nossa vida e na sua palavra. Que o Senhor mesmo nos ilumine para que o nosso coração seja transformado e correspondamos a Cristo. Que sejamos movidos pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, a seguirmos ao Senhor Jesus na missão que Ele mesmo nos deixou e confiou a nós, seus discípulos, e que sejamos instrumentos nas suas mãos. Vivamos para a sua glória, testifiquemos do seu nome até que o Senhor venha. É o que nós pedimos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda estamos no começo do ano, ainda é o mês de fevereiro. Não é? Para alguns só começou o ano há um pouco mais de uma semana. Para nós já faz um pouco mais de tempo. Eu disse a alguém recentemente, quando perguntaram como está lá, né, depois de tanta mudança, nova igreja, falei que está uma bênção, que Deus tem sido bondoso, que nem parece que não faz 2 meses que estamos aqui. O tempo parece que passa rápido, mas muita coisa já aconteceu, mas o fato o mais importante é que ainda estamos no início do ano. Se nós pararmos para pensar em meio a reuniões, como tivemos na semana passada, o tema envolvido era de planejamento, o ritmo que queremos ter, o que nós queremos fazer, como a programação lá dos jovens em nossa casa ontem, que foi muito bom, uma primeira programação neste formato, e outros irmãos e irmãs que têm trabalhado aqui desde o início do ano, em meio a tanta correria que nós temos, em meio a tudo que nós queremos fazer, as situações imprevisíveis que acontecem, como a enfermidade, como problemas que nos sobrevêm de repente e mudam os nossos planos. O fato é que ainda é tempo, e sempre é tempo, de pararmos para pensar o que eu e você pretendemos fazer, em especial na igreja. No tempo da virada do ano, a gente faz aquela retrospectiva e faz uma perspectiva daquilo que vai acontecer no decorrer do ano. E a questão no que diz respeito à igreja, ao trabalho a ser realizado como corpo de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, não somente aos domingos, mas como discípulos de Cristo na nossa vida, a começar pelo que nós fazemos no domingo, eu pergunto, qual é a missão da igreja? Tudo que nós pretendemos fazer, tudo que nós planejamos, tudo que a gente se esforça, por que a gente faz todas essas coisas? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da Igreja Presbiteriana de Rude Ramos? Da Igreja do Senhor Jesus, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo em todos os lugares do mundo? Em meio a tantas responsabilidades que você tem, a compromissos no seu dia a dia, a afazeres, aquilo que acontece que não estava planejado, qual deve ser a sua prioridade como servo de Deus e como discípulo do Senhor Jesus? Vimos na semana passada, no texto de Lucas 9, de 57 a 62, sobre o que significa ser discípulo do Senhor Jesus. E vimos que significa estar disposto a renunciar a si mesmo, a priorizar o Senhor, a perseverar no caminho que Ele traçou para nós, não tendo o coração dividido, mas totalmente voltado para Ele
o coração e os olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Mas em meio a tantas coisas que você faz, qual é o espaço que tem aquilo que envolve ser discípulo de Cristo? É claro que nós devemos ser representantes de Cristo em todo o tempo onde nós estamos. Naquilo que nós fazemos, devemos ser luzeiros onde Deus nos colocou. Devemos refletir a beleza de Cristo, seu caráter, seu procedimento, representando em nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa. Mas, além disso, o Senhor também deixou uma missão aos seus discípulos. Em outras palavras, meus irmãos, qual é a nossa missão? Qual é a nossa prioridade como igreja do Senhor aqui neste local? Com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado para servi-lo. E nós responderemos a essa pergunta: qual é a missão da igreja? Com essa passagem, olhando para o que o Senhor Jesus fazia, veremos sobre qual é a missão da igreja. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 5 o que Jesus fazia. E vemos aqui a dedicação à missão que o Senhor tinha. O que ele fazia? Veja aí no versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. No início do seu ministério, o Senhor Jesus percorria por toda parte, fazendo o bem, trabalhando praticamente sozinho. Os seus discípulos estavam sendo chamados, mas ainda estavam mais assistindo do que trabalhando nessa fase do seu ministério. E ele começou a pregar, chamou alguns discípulos, como vemos alguns capítulos antes, Simão, Pedro, André, Tiago e João. E ele pregou a mensagem do evangelho, que era resumida por: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqueles discípulos que foram chamados ouviram o ensino do Senhor, que nos foi resumido aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, seguido de uma série de curas que o Senhor Jesus realizava, do capítulo 8 a 9. Então vemos Jesus dedicado ao ensino, dedicado à pregação do evangelho e dedicado à cura de pessoas. E Mateus resumiu tudo que Jesus fazia naquele tempo neste versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados da região. Ele não ficava parado esperando alguém se aproximar dele somente. Às vezes ele queria ficar em paz para orar, e muitos iam ao seu encontro. Mas ele percorria as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas. Ele pregava o evangelho e ele curava as pessoas. E há 3 coisas que Jesus fazia que nos ensinam sobre qual é a missão, ou sobre qual é a prioridade que nós devemos ter como discípulos de Jesus. Nós vemos na sua dedicação à missão que ele passava por toda parte. Naquela época havia mais de 200 cidades e povoados naquela região. Imagine Jesus passear a pé por mais de 200 cidades, tendo alguns o acompanhando, multidões que passavam a segui-lo. Ele era incansável, ele era continuamente dedicado. A sua atividade era abrangente. Vejam, a atividade do Senhor não estava limitada na sua dedicação a um período de tempo, como por exemplo, domingo. Meus irmãos, a dedicação à missão que Deus nos dá, ela é abrangente, ela é contínua. Ela permeia a nossa vida. Em todos os lugares pelos quais nós percorremos, estamos em missão. Muitas vezes em nossos dias, parece que aquilo que nós fazemos no domingo e aquilo que nós fazemos durante a semana é completamente desligado. É completamente diferente. São atividades que não têm nada a ver uma com a outra, mas não é verdade. Quando você sair daqui nessa noite, você continuará em missão para fazer o que Jesus fez e ensinar o que ele ensinou por onde quer que você percorrer na sua semana. Você estará em missão, pois você não deixará de ser um discípulo de Cristo, onde Deus te conduzir. Enquanto Jesus percorria
todas aquelas regiões, ele encontrava muitas pessoas diferentes. Assim como eu e você encontramos também. Você conhece pessoas que conhecem a palavra de Deus, com quem você pode conversar. E como é bom, não é, nos encontrarmos na semana e falarmos sobre a nossa fé, falarmos sobre dúvidas que nós temos, sobre o que nós temos aprendido. Pode ser numa conversa durante um café, pode ser numa visita que vocês fazem ao pastor, e fica aqui a dica para que isso aconteça. Pode ser numa visita que vocês recebam, não somente do pastor, embora seja uma visita especial, mas de outros irmãos. E em especial, como Jesus ensinava nas sinagogas, como é precioso o tempo quando nos reunimos na casa de Deus para aprender aos seus pés de uma maneira sistemática, aprofundada, formal, como começamos hoje numa nova etapa da escola dominical, estudando um tema novo, aprendendo coisas novas. Aprendemos muito até o domingo anterior, mas isso é renovado de tempos em tempos e aprendemos mais e mais a palavra de Deus com irmãos por meio do ensino da palavra. De irmãos e irmãs que têm se dedicado a esse ministério do ensino. Mas você também convive com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Saindo daqui, você vai encontrar com aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos nos seus pecados, aqueles para quem parece não haver salvação, aqueles que estão sofrendo por qualquer motivo, aqueles que não têm mais esperança, e você tem algo que é tão precioso que pode ser fonte de esperança para alguém, que é o Evangelho. O Senhor Jesus ia por toda parte e falava do Evangelho, anunciava sobre a necessidade de arrependimento, a necessidade de se crer nele para haver salvação e assim haver esperança. Quantas pessoas com quem você convive estão perdidas? Pense na sua casa. Pense no seu trabalho. Em meio a uma correria, todo mundo distraído e anestesiado com tantas coisas, mas caminhando para um caminho de perdição. O Senhor Jesus, encontrando-se com essas pessoas, ele falava do Evangelho. E os irmãos devem saber que nem todos respondiam positivamente. Quando ele chamou Levi, ele o seguiu, abandonou a coletoria de impostos e seguiu a Jesus. Mas quando Jesus se encontrou com o jovem rico, ele virou as costas para o Salvador, para aquele que era a única razão da esperança dele, e se distanciou. Se você, como Cristo, falar do Evangelho para aquele que está perdido, essas duas coisas podem acontecer. Cristo pode ser rejeitado, não é você que será rejeitado. Cristo pode ser rejeitado ou ele pode ser abraçado. Quando o Senhor Jesus falava do Evangelho, os pecadores correspondiam segundo o propósito de Deus para eles. Mas o Senhor também fazia uma terceira coisa, que era encontrar com pessoas que estavam doentes. Aqueles que estavam sofrendo com as consequências do pecado. As doenças nada mais são do que isso. E quando Jesus curava as pessoas, ele mostrava que ele tinha domínio sobre todos os efeitos do pecado. Ele lidava com os efeitos do pecado na vida das pessoas pela palavra do Evangelho. Eu não vou perguntar quantas pessoas você conhece que estão doentes e que precisariam de cura. Acabamos de orar pela irmã Fátima, que recebeu alta de uma enfermidade e que certamente foi motivo de oração de muitos irmãos aqui da própria igreja durante os 8 anos. E glória a Deus pela cura. Mas além de enfermidades físicas, quantos você conhece que lidam com os efeitos do pecado na sua vida? Não somente doença. Pessoas que estão abatidas, sem esperança, com relacionamentos quebrados, que precisam ser cuidadas por quem tem o que oferecer. Meus irmãos, quem mais pode ter o que oferecer do que aqueles que representam o próprio Cristo neste mundo? Que são seguidores do Senhor Jesus e que devem continuar fazendo o que ele fez e ensinando o que ele ensinou até que ele volte. Era isso que o Senhor Jesus fazia. Por onde ele passava, ele compartilhava de alguma maneira a palavra. Em especial no local onde o povo se reunia para isso, para estudar a palavra. Ele tornava conhecido o evangelho do reino, ao falar para aqueles que estavam perdidos sobre a esperança de salvação, para quem se arrependesse e cresce nele. E essa mensagem continua a ser anunciada, ou deve continuar a ser anunciada
Por quem? Pelos discípulos de Cristo que estão em missão o tempo todo das suas vidas. Onde Deus os colocou. E ele também tratava da necessidade das pessoas, pois sua dedicação era total. Em todas as circunstâncias, o evangelho era aplicado na vida das pessoas, seja para o fortalecimento da fé, para a conversão ou para cuidado que ele tinha com as pessoas. Mas Jesus não fazia todas essas coisas por obrigação. Ele tinha uma motivação. E o versículo 36 fala da motivação de Cristo para a missão. Eu não quero, Deus não quer que você se envolva na missão que Cristo te confiou por obrigação, com pesar, mas com a motivação correta. Qual era a motivação do Senhor para realizar essa missão? Era o que ele via nas pessoas. O versículo 36 fala sobre isso. Começa com essa palavra, inclusive, não é? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que movia Jesus em sua dedicação à missão, em tudo o que ele fazia, era o modo como ele via as pessoas. E em nossos dias, talvez um dos problemas mais importantes da falta de dedicação à missão que Deus deu aos discípulos de Cristo seja um modo equivocado de ver as pessoas. Um modo distorcido. O Senhor Jesus via as pessoas da perspectiva da palavra de Deus, o que elas eram. E ele teve compaixão. E essa compaixão o moveu à sua missão. Veja aí no versículo 36. Quando ele via, e não era pouca gente não, eram as multidões. Ele teve compaixão delas. E essa palavrinha compadeceu-se delas. É uma palavra que significa ser movido profundamente pela situação em que as pessoas se encontravam ao ponto de fazer alguma coisa a respeito. Você já teve dó ou pena de alguém? Sabe quando isso acontece? Quando você fica sensibilizado, dá aquele aperto no coração, mas não faz nada. É ter pena, é ter dó. Mas quando a gente vê a pessoa na necessidade que ela tem, e se compadece, tem compaixão, necessariamente se colocando no lugar dela, vendo a situação em que está, que você, se não fosse a graça de Deus, estaria na mesma situação, você faz algo a respeito. O seu coração salta para fora em ações. Era isso que acontecia com o Senhor Jesus. Quando aqui Mateus escreve que ele se compadeceu, é esse o sentido. Ele vendo as pessoas, o seu coração, ao vê-las na perspectiva da palavra de Deus, saltou para fora em ações. E ele usa aqui uma expressão de como ele via aquelas pessoas, de uma figura de ovelhas que não tem pastor. E não é a primeira vez que essa figura aparece nas Escrituras. Lá em Números, no capítulo 27, nós vemos a ocasião em que Moisés fica sabendo que ele não entraria na terra prometida. Deus falou para ele, você não vai entrar. Então você sobe no monte e você vai ver a terra prometida. E depois disso, Deus ouve um pedido de Moisés. Moisés rogou, implorou algo ao Senhor. Em Números 27, quem abriu, pode acompanhar no versículo 16 o pedido de Moisés. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés se preocupou em ter alguém à frente do povo, pois aquele povo era como um rebanho, que sem o seu pastor ficaria completamente perdido e não sobreviveria. Ovelha é um animal extremamente dependente do seu pastor. Precisa ser conduzido, alimentado. Precisa que leve a lugar que tenha água. Não pode nem virar de costas assim, fazer um carinho na barriga talvez, porque precisa de ajuda para voltar. Precisa que passe óleo por causa dos insetos que podem machucar, de predadores que podem se aproximar.
E Moisés, olhando para o povo, viu aquele povo extremamente frágil. Precisa de um pastor, porque senão eles vão ficar tão perdidos que eles não vão subsistir. Então, Deus diz que já havia preparado um homem chamado Josué, que estava ali há muito tempo do lado de Moisés, sendo preparado por Deus para que por meio dele Deus fizesse o povo entrar na terra prometida. O nome Josué, que significa Jesus, quando é traduzido para o grego, foi aquele que conduziu o seu povo ao descanso prometido. A oração de Moisés foi respondida. E foi a mesma compaixão que moveu Moisés a fazer este pedido. Uma outra passagem que essa figura aparece também é em Ezequiel, capítulo 34, que demonstra as ovelhas aflitas, exaustas, como as palavras de Jesus expressaram em Mateus 9. Ovelhas que estavam oprimidas, desamparadas, incapazes de salvarem a si mesmas. E lá em Ezequiel, poderíamos ler o capítulo 34 inteiro, que fala sobre isso, depois os irmãos podem ler em casa. Eu quero destacar a partir do versículo 11 até o 16, que diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O próprio Deus prometeu ser o pastor das suas ovelhas. Ele prometeu que buscaria aqueles que estavam perdidos, que alimentaria as fracas e que curaria as enfermas. E o que Jesus estava fazendo no seu ministério? Ele estava buscando as suas ovelhas perdidas. Ele estava fortalecendo as suas ovelhas que eram fracas. E ele estava curando aqueles que estavam enfermos. Foi isso que Jesus fez com as suas ovelhas e que ele continua fazendo. Meus irmãos, é Cristo que nos alimenta. Quando nos reunimos, como fizemos pela manhã, como fazemos aqui agora, para sermos alimentados por Cristo pela palavra. É o Senhor Jesus quem chama por meio dos seus discípulos as suas ovelhas que estão desgarradas, que estão perdidas, para trazê-las para o seu redil. É o Senhor Jesus que cura, que trata dos efeitos do pecado, que aperfeiçoa as suas ovelhas de modo que se pareçam com Ele. E o que movia Jesus a fazer isso? Era a sua compaixão. Ele via pessoas fracas, perdidas e enfermas, e o seu coração saltava para fora em ações. Ele não tinha apenas dó ou pena. Ele ensinava a palavra. Ele pregava o evangelho. Ele gastava tempo para cuidar das pessoas. E considerando ser esta missão também dos discípulos de Cristo, e essa, portanto, é a missão da igreja, ao que você deve dar maior importância e dedicação de tempo, de energia, e ter cuidado no modo como você olha as pessoas, não com dó, não com pena, não como se fossem vítimas, mas como aqueles que estão perdidos e são inimigos de Deus por natureza. E que precisam de um Salvador. Antes de oferecer o Evangelho, o que você precisa? Não somente dedicação importa. A motivação é importante. Mas há um ponto de partida fundamental que muitas vezes é esquecido. Ou deixado em segundo plano. Que está nos versículos 37 e 38. Meus irmãos, vocês estão entendendo qual é a missão da igreja, não é? É fazer o que Jesus fez e ensinar o que ele ensinou. Jesus se dedicava à missão, ensinando, pregando
e cuidando das pessoas. A sua motivação era ver as pessoas da perspectiva bíblica. E tinha compaixão. E eu espero que você esteja entendendo que esta é a sua missão como discípulo de Cristo. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor, onde Ele nos colocou. E a pergunta é, como começar? Os versículos 37 e 38 falam da grande necessidade da missão e como começar. Ou como desenvolver essa missão como Deus espera de nós. Versículo 37, então se dirigiu aos seus discípulos. Imagine Jesus se voltando aos seus discípulos, se compadecendo daquelas multidões e dizendo, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Havia multidões ali. Há multidões ao nosso redor de pessoas perdidas, fracas e enfermas. Uma igreja como essa que está se aproximando dos 60 membros no momento, tem condições de cumprir a missão neste bairro aqui, tão populoso? Você tem condições de cumprir a missão que o Senhor te confiou, onde Ele te colocou, no seu trabalho, na sua escola? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu sou o único crente na minha sala, por isso é difícil? Meu irmão e minha irmã, se você é o único crente, tem um representante de Cristo ali, uma luz brilhando, e você está em missão. E por onde começar quando você vê uma multidão? O Senhor Jesus diz, o grande campo de trabalho dos servos de Cristo exige não somente dedicação e motivação, mas muitos trabalhadores, porque é necessário para a colheita do reino. É urgente que este trabalho seja feito, pois a cada dia que passa, o fim se aproxima. Nós vivemos nos últimos dias e a cada dia a colheita, na figura que o Senhor Jesus utiliza aqui, está mais madura. Os trabalhadores são poucos. Até aquele momento no ministério de Jesus, ele estava trabalhando praticamente sozinho, tinha alguns ao redor dele. Somente ele estava envolvido naquela missão. E o que fazer diante de tanto trabalho e poucos trabalhadores? Por isso que eu me referi ao fato de estarmos no início do ano. Tanto trabalho para fazer, não é? Não somente nesse ano, mas como igreja, até que o Senhor Jesus venha. Muito trabalho, poucos trabalhadores. O que fazer? Jesus responde, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O que precisamos fazer, irmãos? Precisamos orar. Senhor, é muito trabalho. Mande mais trabalhadores para a sua seara. A nossa missão, meus irmãos, começa na oração. Para podermos cumprir a missão que Deus confiou a nós como discípulos de Cristo. Há um trabalho que é prioritário para nós, que é a missão de Cristo. E as questões dessa vida não devem nos atrapalhar a cumprir esta missão. Mas enquanto realizamos as outras tarefas que Deus mesmo coloca diante de nós, como cuidados familiares, como trabalho, como estudos, como planos deste mundo, estamos em missão. Enquanto fazemos todas essas coisas, precisamos orar para que Deus mande mais trabalhadores para a obra que Ele mesmo está fazendo no mundo por meio de nós. E devemos ouvir o que Ele nos diz, pois Ele já tem respondido a nossa oração. Vocês veem aí no texto como Deus responde a oração? O Senhor Jesus diz, rogai a Deus, orem a Deus, que mande mais trabalhadores para a sua seara. E logo em seguida, o Senhor mostra a resposta de oração. Veja comigo no capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A quem o Senhor Jesus chamou para a sua missão? Como o Pai respondeu à oração por mais trabalhadores?
com aqueles discípulos que foram chamados para seguir ao Senhor Jesus. Em outras palavras, em resposta à necessidade de trabalhadores, os 12 apóstolos foram chamados. Receberam autoridade sobre espíritos imundos e para fazer curas, como Jesus fazia. Eles foram capacitados para fazerem o que Jesus fazia e também para ensinarem o que Jesus fez. E foram enviados para a missão. Assim como havia, desde o Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. Vemos aqui 12 discípulos que foram chamados, que o Senhor Jesus chamou para serem as primeiras pedras do edifício santo, que é a Igreja de Cristo. A igreja é um edifício de pedras vivas que cresce para representar Deus no mundo e para a glória de Cristo ser vista nesse mundo. E as primeiras pedras deste edifício foram estes apóstolos. E nós somos também. E Cristo é a pedra angular que dá sustentação a todo o edifício. E os 12 discípulos foram apresentados aqui por Mateus. Os outros evangelistas, e no livro de Atos, nós vemos também esta lista. E nós vemos como Pedro está sempre em primeiro lugar. E Judas é mencionado por último. Pedro que foi chamado para pastorear o rebanho de Cristo. E Judas que traiu o Senhor Jesus. E quando nós olhamos essas listas, nós aprendemos como são os discípulos de Cristo. Há certa organização nessa lista. Havia 3 grupos de 4 aqui. Pedro, André, Tiago e João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus, o publicano. E a maneira como Mateus coloca publicano não é para se vangloriar. Os publicanos eram odiados pelos judeus. E um extremista da época era o Zelote, como Simão, que junto com Tiago, Tadeu e Judas Iscariotes compõem este último grupo. O que você conhece sobre cada um desses apóstolos? Já pensou se estivéssemos numa aula aqui e eu perguntasse tudo que vocês conhecem sobre cada um dos apóstolos? O que vocês diriam? Eles são praticamente desconhecidos a nós, não é? Sabemos que o Senhor Jesus os escolheu e os chamou e os enviou para esta missão. Homens que, humanamente falando, não tinham nada a oferecer como eu e como você. Mas que foram aqueles que o Pai separou para serem trabalhadores na sua seara. Meu irmão e minha irmã, você é um trabalhador na seara de Cristo no mundo. Você foi chamado para ser usado por Deus onde Ele te colocou, ensinando o que Cristo ensinou e fazendo o que Ele fez. E para concluir, eu quero destacar algumas lições para nós sobre qual é a missão da igreja. Em primeiro lugar, sobre dedicação. Eu pergunto a você, responda no seu coração diante de Deus, como tem sido a sua dedicação a esta missão? Jesus estava continuamente ativo no ensino da palavra, em todas as oportunidades que tinha. Ele não permitia que tantos afazeres o distraíssem ou impedissem que ele se reunisse com aqueles chamados por Deus para estudarem a palavra em todas as oportunidades. Ele não deixava de anunciar o evangelho quando se encontrava com perdidos. Ele não deixava de tratar pecadores quando ele via as necessidades que tinham. Assim como o Senhor Jesus, devemos também ter a consciência que estamos em missão o tempo todo. Nos dedicar ao ensino da palavra e a sermos alimentados dela. Nos dedicarmos a fazer o evangelho conhecido àqueles que estão ao nosso redor e que estão perdidos. E nos dedicarmos a tratar da necessidade das pessoas, confrontando o pecado, mostrando qual é a razão da esperança e o motivo do consolo. A sua dedicação como discípulo de Cristo deve ser contínua e integral, não é só domingo. Não é suficiente. Você não tira licença semanal da missão. Você continua sendo um discípulo de Cristo quando sai daqui. Na sua casa, no seu trabalho, em meio a tantos afazeres, você está em missão. Como você tem se dedicado a essa missão? Em segundo lugar, o que tem te motivado nessa missão de compartilhar a palavra, falar do evangelho e cuidar das pessoas? São aquelas pessoas que têm mais afinidade de você,
Ou aquelas que parecem, nossa, aquela pessoa é tão legal, só falta ser crente. Então vou ali falar do evangelho para ver se torna membro da igreja. Meus irmãos, o que deve nos motivar é a forma de olhar as pessoas, biblicamente falando. Aquelas pessoas que a gente pode imaginar, aquele ali para mim pode ir para o inferno. Como estudamos algumas semanas atrás no livro do profeta Jonas. Ele pensou nisso em todos os ninivitas, mas ele aprendeu que Deus tinha outros planos. Mas estar na missão, mesmo a contragosto, fez ele ser um dos profetas mais bem-sucedidos da história, salvando centenas de milhares de pessoas pelo anúncio da destruição de Nínive. Deus usou para isso, apesar dele, isso é encorajamento para nós. Nós devemos nos compadecer daqueles que estão fracos, daqueles que estão perdidos e daqueles que estão enfermos, longe de Deus. O que deve nos mover a esta ação de ensinar a palavra, de anunciar o evangelho e tratar dos pecadores, vem deste modo compassivo de ver as pessoas. Aprenda a ver as pessoas como Jesus via. E tenha certeza, essa maneira de ver as pessoas não é aquela maneira que você tem no primeiro momento. A sua visão das pessoas deve ser transformada por Cristo para aprender a ver como Ele. Em terceiro lugar, sobre a necessidade que temos dessa missão. Nós precisamos orar. Porque a missão começa na oração e eu pergunto, você tem orado pela missão? Se você não tem orado para que Deus mande mais trabalhadores, qual resposta você está esperando? E se você tem orado por esta missão, pela maneira como você se dedica e é motivado a ela, como Deus tem respondido? Você tem consciência da grandeza do trabalho a ser realizado e que os trabalhadores são poucos? Ore para que Deus mande mais trabalhadores. E veja o que Deus está fazendo quando trabalhadores se aproximam e precisam ser envolvidos neste trabalho. Olha ao seu redor, veja quantos trabalhadores Deus colocou neste lugar. E que se todos trabalharem juntos, o que Deus pode fazer para nos usar e impactar o mundo onde Ele nos colocou. E por último, sobre o chamado. O mais importante que conhecemos dos apóstolos é que eles foram chamados para trabalharem na missão de Deus. Eles não tinham nada a oferecer como eu e como você. Eles eram diferentes. Eles eram como Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Era como a extrema-direita e a extrema-esquerda da época. Imagine, 2 extremos dentro da mesma igreja, em época de eleição, talvez. É possível conviver com alguém assim? Mateus e Simão conviveram. Eles eram diferentes. Eles, humanamente falando e pela cultura, eles se odiavam. Mas eles foram unidos por Cristo para trabalharem juntos. E eles aprenderam a viver assim. Meus irmãos, que assim como estes discípulos aprenderam a missão e se envolveram nela profundamente, que você também saiba que está em missão. Se é discípulo de Cristo, que a sua dedicação como discípulo de Cristo seja contínua e integral. Seja discípulo em tempo integral, não apenas aos domingos. Que a sua motivação no trabalho do Senhor seja a perspectiva que Deus tem do ser humano. Que vejamos os outros como Deus vê. Que tenhamos a noção da grandeza da missão e roguemos a Deus, Senhor, mande mais trabalhadores porque queremos ver o que o Senhor está fazendo no mundo e que outros estejam trabalhando nessa seara. E que você esteja disposto também a atender a este chamado de Cristo, trabalhando junto com aqueles que Deus colocou ao seu lado. Pode ser diferente de você, mas foi redimido por Cristo, foi selado pelo Espírito Santo, foram eleitos pelo Deus Pai, para que trabalhássemos juntos, junto a outras ovelhas que foram resgatadas, que estão sendo conduzidas por Ele como o Senhor cuida do seu povo, até o último dia. Que Deus nos abençoe. Amém.